cidades vizinhas. Olá, meu amigo Marcos, vice-presidente do Centro Espírita Raimundo Mariano, de Birigui. Obrigado pelo convite para que eu fizesse essa pequena live falando sobre a segunda música que eu recebi quando fui avisado espiritualmente no início de 1984. Então, recordando, a primeira música chamou-se Fraternidade, que conta sobre a Fraternidade Espírita Evangélica, aqui na Vila Mariana, em São Paulo, recebeu o número 1, e no dia 18 de novembro, ou seja, uma semana depois, 18 de novembro de 84, eu recebi a segunda música. E para minha alegria, para minha felicidade, essa música realmente foi aceita depois pelos centros espíritas que fazem a pomada Vovô Pedro. Ou seja, alguém que eu não tenho ideia quem seja, fez um favor enorme, maravilhoso, de doar um presente para a presidente do Centro Espírita em Belo Horizonte, onde se produz a pomada Vovô Pedro, a matriz. E com esse CD, Terceiro Milênio, lá tem a música Evangelho de Luz, tem a música Médico de Homens e de Almas, tem a música Almas Gêmeas. É um CD com lindas canções espíritas. E a partir de então, a presidente do Centro Espírita, que eu não me lembro o nome da presidente nem do Centro Espírita, que faz muitos anos, mas ela então definiu essas músicas para energizar a pomada Vovô Pedro e em todos os centros espíritas do Brasil, onde foi permitido produzir a pomada Vovô Pedro, eles têm então lá a sua cartilha, seu livrinho, com as músicas que devem cantar para energizar a pomada. Então está lá Evangelho de Luz, Médico de Homens e de Almas e mais alguma que agora não me recordo também. Ok? Então o Marcos pediu que eu falasse um pouco a história de como chegou essa segunda música. Estava eu um dia na minha residência em Santo André, quando eu comecei a pensar, poxa vida, Jesus deixou para a humanidade uma mensagem tão linda, uma herança maravilhosa, né? Tem tantas pessoas milionárias que ao desencarnar deixam muito dinheiro, muitas ações, joias, empresas, deixam fortunas para os seus parentes, seus familiares, né? E teve alguém que não deixou dinheiro, não deixou ações, não deixou indústrias, deixou a coisa mais linda que poderia deixar, os ensinamentos sobre como chegar mais perto de Deus, né? Então, esse Jesus maravilhoso que chegou para nós um dia, veio nos trazer os ensinamentos, ensinar-nos como caminhar e por qual caminho caminhar. Então eu ficava assim falando, Jesus, que coisa maravilhosa você ter deixado para nós todos esses ensinamentos. E aqui nós, na doutrina espírita, os conhecemos assim, de uma forma bastante lógica, né? Sem enganos, sem mentiras, sem falsidades. A doutrina espírita nos ensina realmente a realidade. Quando eu era garotinho, eu tinha 8 anos e pouco, eu estudava em colégio de freiras. E eu era obrigado, todos os domingos, a ir à igreja. Então eu ia na igreja matriz de Santo André, eu levava a minha carteirinha, e nessa carteira era carimbado presente. Então eu tinha que provar presença nas missas, que isso ajudava na nota no fim do ano, a nota para passar de ano na escola. Eu me lembro que quando eu ia me confessar com o padre, eu perguntava, padre, por que existem pessoas com defeitos tão graves? Um é cego, o outro é deficiente mental, o outro não tem os braços, o outro não tem as pernas. Por que eles são assim? Então o padre me falou, é porque Deus quis assim. E eu saí dali muito triste com esse Deus que ele estava me falando. Passado 2 anos, me parece, mudou o padre. Veio um outro padre de outra região ser o dirigente na igreja matriz de Santo André. E eu fui perguntar para o padre a mesma coisa. E ele a mesma coisa me disse. É porque Deus quis assim.
Então eu, com aquela idade, eu não me conformava com esse Deus que eles vendiam para mim. Era um Deus mau, um Deus que castigava. Se a gente, ele criou a gente agora, eu pensava, né? Me criou nessa vida, criou a mim, meu pai, minha mãe, nenhum de nós tem defeitos. Por que que ele criou pessoas com defeitos? E eu não me conformava, então, com esse Deus. Somente aos 22 anos, quando eu fui levar a minha mãe num centro espírita, porque ela tinha uma mediunidade muito grande, ela recebia espíritos que desde os 8 anos e meio eu tinha que falar com os espíritos que vinham nela, né? Então, eu passei a entender melhor a doutrina, quando o médium, dirigente da casa, Centro Espírita Oriental, em São Bernardo do Campo, hoje não existe mais, há bom tempo já, o seu Arlindo falou para mim, esse Deus que estão te vendendo é um Deus falso, porque Deus não castiga ninguém, Deus não cria ninguém com defeito, Deus cria todo mundo ignorante, mas com o seu corpo sadio. Depois é que a pessoa vai adquirindo os conhecimentos e vai decidindo os caminhos que ela quer trilhar. Então, este que tem defeito, ele veio também não por castigo de Deus. Não foi Deus que impôs a essas criaturas virem com esses defeitos. Não, foram eles que imploraram ao Divino Pai a possibilidade de eles resgatarem coisas erradas do passado, os crimes realizados, coisas que eles fizeram assim hediondas, prejudicando muita gente. Então cada um molda agora o seu corpo novo para chegar à Terra numa nova encarnação. Então eu falei, eu vou sem os braços, porque com os braços eu pratiquei muitos crimes. O outro fala, eu vou sem as pernas, porque com as pernas eu também prejudiquei pessoas. O outro vem, eu venho deficiente visual, porque em vidas anteriores eu usei os meus olhos para criar problemas. Eu ceguei pessoas colocando um ferro em brasa na frente da vista da pessoa para castigá-la e a cegava. E aí eu implorei vir cego também. E assim, cada um tenta se ajudar a si mesmo, proporcionando os seus problemas quando voltam para a vida material. E aí eu comecei então a entender perfeitamente o porquê. Ah, então Deus não castiga. Pelo contrário, Deus é perdão eterno. Deus é amor. Aí eu comecei então e entrei de cabeça para a doutrina espírita. Isso eu tinha já 22 anos, quando eu me tornei espírita. E desde lá para cá, então, eu só vim aprendendo, procurando saber mais, lendo os livros, estudando a doutrina, lendo os livros de Kardec, os livros de Chico através de Emmanuel e coisas assim. Então eu fui realmente aprendendo bastante coisa. E só aos 40 anos, a véspera dos 40 anos, eu fui avisado que receberia músicas do plano espiritual. Eu e mais um companheiro, o Écio Buch, os dois ao mesmo tempo, passando por uma conversa com uma médium que é deficiente visual, e o espírito protetor nos falou, se preparem que vocês vão começar a receber músicas. Então, 11 meses se passaram depois dessa conversa, e foi quando eu recebi a primeira música. No dia 11 de novembro de 84, recebi a música Fraternidade, que é uma música exclusiva, falando da fraternidade que frequentávamos. No dia seguinte, o Écio me comenta que chegou para ele uma música falando sobre Jesus. Daí uma semana eu recebi então a minha segunda música, que é essa, Evangelho de Luz. Então essa música já me deu muita alegria, né, de ser hoje, pelo que fala na internet, a segunda música espírita mais cantada no Brasil. E a primeira é Quanta Luz. Né? Quantos de vocês conhecem essa música, já bem mais antiga que a nossa, mas que é dominada nos espíritos, muita gente cantando, né? E a nossa em segundo lugar, tá? E com isso, então, eu vou passar ela para vocês mais uma vez e pedindo que vocês cantem-na, divulguem-na, mostrem aos seus amigos, seus familiares, o que a doutrina espírita fala para nós sobre o Mestre, sobre Jesus, sobre a doutrina,
e sobre o amor maravilhoso que Jesus tem por nós, as ovelhas do seu rebanho. Vou tomar um golinho d'água para deixar a corda vocal um pouquinho melhor, tá bom? Porque ontem e hoje estou assim ainda com a voz meio rouca. Mas vou tentar. Onde eu falhar, por favor, vocês cantem por mim, tá? Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro, preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. De novo. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Desculpem, a rouquidão ainda permanece comigo um pouco. Mas é isso. Essa é uma amostra do que é essa música tão linda, da mensagem que ela traz, e nos dizendo que realmente o Evangelho de Jesus é a coisa mais linda que já foi publicada pelo ser humano. Quando se fala na Bíblia, que é o livro mais produzido, mais conhecido, o Evangelho de Jesus está lá na Bíblia também. Só que depois de Kardec, ele trouxe mais revelações sobre o Evangelho e o tornou mais simples de ser entendido.
E essa música, então, nos mostra dessa herança maravilhosa que Jesus deixou para toda a humanidade. Né? Não foi apenas um bilionário que tenha deixado bilhões para sua família. Não, ele deixou ensinamentos para toda a sua família, que é a humanidade terrena e, quiçá, humanidades de outros planetas, onde hoje também ele trabalha e ajuda e é protetor de todos esses, talvez, bilhões e bilhões de almas. Então, gente, eu deixo aqui a vocês o meu abraço e lembrando a vocês de Birigui, de Araçatuba, aí de cidades perto, que eu e o Grupo Vocal União e Harmonia chegaremos aí em Birigui no dia 7 de setembro pela manhã. Nós viajaremos numa van à noite, da quarta-feira, dia 6. No dia 7, feriado, chegaremos por aí, iremos fazer uma visita no grupo da vovó, é um asilo de velhinhos, à tarde do dia 7 de setembro. E à noite também já temos uma palestra já também agendada pelo Marcos. Do dia 8, que é sexta-feira, estaremos também por aí em outras casas. O Marcos deve colocar agora para vocês, junto com esse meu vídeo. Por favor, Marcos, coloque então a agenda já das apresentações do Grupo Vocal União Harmonia, que estaremos com vocês. E no dia 9, no sábado, então, encerraremos com apresentações aí no Raimundo Mariano, pelo que me lembro, às 20 horas, no sábado. E eu convido a todos vocês e peço que vocês também nos ajudem a divulgar esse encontro tão fabuloso, que quando a primeira vez que fomos em Birigui foi em 2005, e agora em 2018, me parece, e nós estivemos novamente em Birigui e agora retornaremos lá. Então, um grande abraço a todos e muita saúde e que possamos nos encontrar aí no Mariano, dia 9, sábado de setembro, tá? Naquele feriadão. Então vocês que não vão viajar, estejam com a gente lá. Vão lá para trocarmos um abraço, ok? Então, muito obrigado, um grande abraço. Viva Deus! Tchau, tchau.